Bom dia, meus amados irmãos, bom dia, meus amigos e todos quantos habitualmente está nos assistindo nesta manhã. Queremos dizer que para nós sempre é um prestígio, um privilégio ter você acompanhando essa transmissão. E quero dizer também que certamente Deus nesta manhã tem mais uma vez uma palavra maravilhosa para trazer aos seus ouvidos e ao seu coração. Queremos agradecer a Deus por mais uma semana e o privilégio que Ele nos dá de amanhecer, de levantar e estar aqui pronto para adorar o nome do Senhor, porque a palavra dele diz que só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de toda exaltação. Sendo assim, nós vamos dar início ao nosso culto cantando o hino de número 37 do cantor cristão. Amor glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso!
nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao verso 14, apenas 2 versículos, nós iremos meditar da palavra de Deus neste momento. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que Deus aplique em nossos corações a sua santa palavra. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, cuja presença estamos, graças te rendemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. E nesta hora estamos aqui, Pai, transmitindo este culto de adoração ao Senhor. Pedimos, meu Pai, que esta palavra, Senhor, esta mensagem, meu Pai, este recado do Senhor, chegue até os corações que nesta hora estão necessitados de receber o refrigério do Teu Espírito Santo, de receber, Pai, a Tua mensagem, receber a Tua palavra, e através do poder do Teu Espírito Santo, esta vida que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possa, Pai, ser convencido e convertido do seu pecado, da justiça e do juízo, fazendo uma decisão ao Teu lado, para que no dia da volta do Senhor, ele possa também estar sendo contado no meio dos Teus escolhidos. Ó Deus, abençoa a Tua palavra, que nesta hora nós vamos meditar. Peço ao Senhor a Tua bênção para a minha vida, Pai. Eu sei que eu não sou nada, mas o Senhor me escolheu, o Senhor, ó Deus, me separou, e é o Senhor quem me usa, Pai, para transmitir a Tua palavra de maneira que, em primeiro lugar, venha agradar o Teu coração, e em segundo lugar, venha, ó Pai, trazer benefícios para aqueles que precisam, tanto no conforto, como no consolo, assim também como na conversão da sua alma. Perdoa as nossas falhas e continue na direção deste culto, porque ele está sendo feito, está sendo realizado, tão somente para a glória e a exaltação do Teu santo nome. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e já te agradecemos por todas as bênçãos recebidas nesta manhã. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amados, por pior que nós sejamos, ou por pior que exista alguém neste mundo, ninguém gostaria de ir para o inferno. O inferno é uma realidade. O inferno existe, embora muitos acham ou até creem veementemente que o inferno não existe. Mas a Bíblia diz que o inferno existe. E nós cremos que para o homem escapar, para o pecador escapar do inferno, é necessário que ele passe por um novo nascimento, porque a palavra de Deus, ela nos fala sobre este processo. O novo nascimento é uma transferência de reinos. O pecador que pertencia ao império das trevas, o reino de Satanás, a partir do momento que ele conhece Jesus, que ele aceita Jesus como seu Salvador, ele é transferido para o reino do seu amor, o reino de Jesus Cristo, aquele que veio buscar e salvar todos que se haviam perdidos. Com o sangue derramado na cruz do Calvário, Jesus tira o pecador do reino das trevas e transporta para o reino da luz. E a luz é Jesus. Assim o pecador passa da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para o perdão, do ódio para o amor, da mentira para a verdade, da derrota para a vitória, do inferno para o céu,
do diabo para Deus. Tudo isso só é possível porque um dia aprove a Deus mandar Jesus Cristo, seu Filho, morrer e derramar o seu sangue para reconciliar o homem consigo que outrora vivia afastado. A Bíblia diz que todos os homens, que o mundo sem Deus, ele está afastado de Deus e precisa de uma reaproximação, precisa de uma reconciliação, precisa voltar, mas para que ele volte é necessário, para que ele tenha outra vez um contato direto com Deus, é necessário que ele tenha o Espírito Santo dentro do seu coração, e para que isso aconteça, é necessário que ele aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então a reconciliação é algo para ontem, é algo que o homem não deve ouvir agora e deixar para depois. No capítulo 2 de Colossenses, verso 14, a palavra de Deus diz aqui: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Isso foi Jesus. Foi Jesus que fez isto, foi Jesus que pagou a nossa dívida, foi Jesus que pagou o nosso débito, foi Jesus que pagou o nosso pecado na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para que agora nós pudéssemos, através dele e do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do seu pecado, convence o homem da sua iniquidade, convence o homem da sua maldade, convence o homem de que ele precisa escapar do inferno. Foi Jesus quem fez isso, derramando o seu sangue para salvar toda a humanidade. Mas eu quero passar para você nesta manhã 3 requisitos básicos para você passar por um novo nascimento e sair do reino das trevas para o reino da luz. E o primeiro dele é crer em Jesus Cristo. Você não deve fazer mais nada. Você não tem que fazer nada. Você não tem que dispor de nenhum bem que você possua para crer no Senhor Jesus Cristo e obter a salvação. Um dos motivos que tem levado o pecador, o homem, ao inferno, é justamente pelo fato de não crer em Jesus. O homem, ele crê em tudo. Ele crê numa promessa, ele crê numa imagem morta, que não tem valor nenhum. Uma imagem, ela é muda, ela é surda, ela não ouve, ela não vê, ela não fala, ela não anda, mas o homem crê nela. Mas a nossa crença deve estar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é vivo. Jesus Cristo, ele ouve, Jesus ele vê, Jesus ele anda, Jesus ele sente, Jesus ele nos socorre, Jesus ele nos deu, através da sua vida, a salvação eterna. Por isso que você deve crer em Jesus. Eu creio em Jesus como meu Salvador, porque ele morreu, mas foi o único que teve o poder de ressuscitar e hoje está ao lado de Deus, ao lado do Pai, no seu trono de origem, intercedendo inclusive por nós, que mesmo crendo nele, aceitando ele, tendo a certeza da salvação, nós continuamos pecadores, porém pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. É necessário que creiamos que Jesus é aquele e único que nos comprou com o seu sacrifício, cancelando a nossa dívida, riscando a cédula que havia contra a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esta foi a ação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de forma que nós precisamos entender e crer, a crença em Cristo é um dos requisitos que nos dá direito a fazer parte do reino de Deus. E é a garantia da vida eterna. Lá em João 6,47, a palavra de Deus nos chama a atenção. João capítulo 6. Gostaria que você olhasse conosco para conferir a nossa fala. João 6,47, ele diz aqui: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus falando, em verdade vos digo, quem crê em mim, nele
tem a vida eterna. É o meio pelo qual o pecador é salvo. Não tem outro meio, a não ser crer em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo em Efésios, ele diz que a fé, em Romanos, aliás, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós estamos pregando a palavra para que você ouça, porém creia que Jesus Cristo, ele é o Salvador. A salvação vem através dele. Em Atos 16, nós encontramos uma passagem quando Paulo estava preso, né, ali, e à noite, Paulo e Silas, eles estavam presos, e oravam, e cantavam ao Senhor. E tinha um guarda, não é, tomando conta para que eles não fugissem. E à noite, o anjo do Senhor veio e abriu o cárcere, abriu a cadeia, tirou os arguilhões que estavam prendendo Paulo e Silas. E o guarda veio atônito, diz a Bíblia, querendo se suicidar, querendo se matar, porque tinha uma ordem que não deixasse aqueles dois homens fugirem. Então somente esta ordem era da corte romana, porque Paulo estava com Silas pregando o evangelho e foram presos. E o guarda veio atordoado, querendo se suicidar, querendo se matar. E Paulo disse: calma, estamos todos aqui. A palavra de Deus vai mostrar isso em Atos 16, versículo 27. Diz aqui a palavra do Senhor: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, meus amados, a crença é o segredo de você se aproximar de Deus. É o segredo de você fazer uma transferência da vida da morte para a vida, das trevas para a luz. Crer é ter fé. Nós lembramos que na questão da fé, algo que todo mundo conhece, a história de Lázaro. Lázaro estava morto, com expressão da palavra, podre. No termo científico, ele já estava em estado de decomposição. 4 dias já morto. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Por que isso? Porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. E chegando Jesus ali, naquela situação em que Lázaro estava, e que ninguém acreditaria que poderia haver uma reversão no quadro de Lázaro. Mas a palavra de Deus diz aqui em João, capítulo 11, versículo 40. Versículo de número 38, para que nós tenhamos uma noção maior do texto. Diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal,
porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? E Jesus chegou e apenas disse: tirai a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E quem estava falando ali? O autor da vida, aquele que controla tudo, aquele que tem o poder de matar e de dar a vida. E aí ele disse: sai para fora. Lázaro levantou. E aí Jesus falou com aqueles que estavam presentes: tira, desenrola essas mantas, né, essas ataduras que estavam no corpo de Lázaro. E em volta do seu corpo, todo enrolado ali, foram tirados aquelas ataduras. Jesus mandou que eles tirassem, tiraram, e aí Lázaro veio. E Jesus ali, mais uma vez, ele foi glorificado. Porque Jesus é Deus, e a ele pertence todo o poder. De forma que aquelas pessoas que estavam ali, que não criam em Jesus, passaram a crer. Aqueles que duvidavam de Jesus, já não duvidam mais. Porque muitas das vezes, meus amados, existem algo no coração do homem que chama incredulidade. Incredulidade é o que impede você crer. E que você não crê no que Jesus é capaz de fazer. Mas Jesus, ele pode fazer tudo, todas as coisas, porque ele é Deus e é o Deus que tem todo o poder. De forma que a crença tem valor, sim, traz benefício, sim. E o maior benefício que a crença traz para o homem pecador é justamente a salvação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, arrepender dos pecados. O arrependimento nada mais é do que o reconhecimento do erro. A parábola do filho pródigo nos ensina que o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados, é um dos motivos que move o coração de Deus para que ele tenha misericórdia de nós e nos perdoe e nos conceda a bênção que nós precisamos e que tanto pedimos. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, né, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E olha, meus amados, Deus está pronto para te ouvir. Deus está pronto para saciar tua sede. Deus está pronto para matar tua fome. Deus está pronto para suprir todas as suas necessidades. Porque, em primeiro lugar, Ele sabe que você não tem outro para fazer isso além dele. Em segundo lugar, Deus, Ele é onisciente. E antes de você pensar em pedir, Ele já sabe que você precisa. E em terceiro lugar, Ele não mede dificuldade para beneficiar qualquer um. Isso não é só para os crentes. Quantas pessoas são abençoadas por Deus? A diferença está em não reconhecer. A diferença está em não ser grato a Deus. Mas Deus abençoa o ímpio e o servo dele, sem sombra de dúvida. A Bíblia diz que o sol nasce para os bons e para os maus. De forma que Deus, ele faz isso porque ele é misericordioso. Um atributo que não existe em nenhum outro ser, só em Deus, ser misericordioso. O pecador, para ser salvo, ele tem que se arrepender. O arrependimento é o fruto da tristeza que sentimos pela prática do pecado. E Deus se agrada de uma alma arrependida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10.
Diz a Bíblia, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá semente, 2 Coríntios 7, 9 a 10. Lá vai eu errando aqui. 7, de 9 a 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém ou não? Amém. Deus incomoda o nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele mostra para nós. Contristar é você sentir angústia, sentir arrependimento, sentir tristeza, sentir-se culpado daquilo que você está fazendo. E Deus agora, a palavra de Deus diz que Deus, ele se alegra, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, de forma que é necessário que o homem se arrependa. Pedro, discursando no dia de Pentecostes, quando na oportunidade 3.000 almas se converteram, ele disse, aqui em Atos 2, um capítulo bastante conhecido, em Atos 2, 37 e 38. Diz aqui a palavra do Senhor. Atos 2, 37 e 38. Diz aqui: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, de forma que é necessário o arrependimento. O homem não pode ficar com o seu coração endurecido o tempo inteiro. O homem não pode permanecer na sua rebeldia. O homem não pode ficar contra Deus. Não pode. Ele precisa da salvação. Ele precisa escapar do inferno. Ele precisa, no dia do juízo de Deus, estar sendo contado no meio dos escolhidos de Deus. Por isso que é necessário o arrependimento, para que ele tenha um encontro com Jesus Cristo no último dia. Em quarto lugar, o quarto requisito para que você possa passar do reino das trevas para o reino da luz é justamente se converter. Crer, em primeiro lugar, se arrepender e se converter, em terceiro lugar. E concluindo aqui, é justamente isso que o homem precisa fazer. Nada mais. Não precisa comprar, ou ele não pode comprar um pedacinho de terra no céu. Não. Ele não dispõe do dinheiro que ele tem no banco. Não. A salvação não é comprada com dinheiro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, a Bíblia diz que Jesus nos comprou com o seu precioso sangue. Não é? E foi o preço que ele pagou. Então nada neste mundo pagará o preço da salvação, até porque Jesus já pagou. E a moeda pela qual foi usada foi o seu precioso sangue. Então, de forma que o homem precisa crer, se arrepender e se converter. A conversão é o efeito da crença e do arrependimento. Até porque a conversão significa mudança de atitude. Podemos considerar também que a conversão é a manifestação externa da revelação de Deus. Apesar de não podermos ver a regeneração, podemos ver os efeitos que ela produz.
Regeneração é justamente a conversão, na qual o regenerado expressa a sua fé e o seu arrependimento e, consequentemente, a sua conversão. De forma que não é difícil. Não. Com o pecado, no pecado, não entra no céu. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que o homem deixou o mundo, deixou de andar nos caminhos de Satanás para andar nos caminhos de Deus. E os caminhos de Deus, diz a Bíblia, diz que o caminho de Deus é perfeito. Os caminhos de Satanás levam à morte, mas os caminhos de Deus levam à vida eterna. Jesus disse, em João 14, 6, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele está à destra de Deus, como já falei, no seu trono, dizendo que ninguém vai chegar lá, ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Porque foi Ele quem morreu e derramou o seu sangue para salvar as nossas vidas. A vida do mundo inteiro. Jesus não veio morrer por alguns. Jesus não escolheu ninguém para dizer assim, olha, eu estou morrendo porque você tem dinheiro. Eu estou morrendo porque você é grande. Eu estou morrendo porque você é bonito. Eu estou morrendo porque você tem bens materiais. Não. A Bíblia diz em João 1,12 que ele veio para todos, mas nem todos os receberam. Porém, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creem no seu nome. Então é importante crer no nome de Jesus Cristo. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 a 32, nós vamos fechar esta mensagem nesta manhã, com esse texto, dizendo para você que o motivo pelo qual Deus mandou Jesus morrer foi justamente para que nenhum homem se perdesse. Porque Deus, ele sente tristeza quando uma alma morre sem Jesus. Quando uma alma morre sem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, isso quer dizer que ele rejeitou o sacrifício de Cristo na cruz. Diga-se de passagem, é o único pecado que leva o homem ao inferno, é a rejeição de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus fala ao teu coração que você é um necessitado da salvação. E você diz, não, eu não quero. Eu estou novo, eu preciso curtir minha vida, eu tenho muitas coisas para fazer. E esse negócio de crente, ficar na igreja, sentado lá nos bancos, ouvindo o pastor pregar, todo domingo está lá, de manhã, de noite, durante a semana. Não, isso não é coisa para mim, porque eu estou novo. Muita criança já nasce morta. Imagine você, nós não temos garantia da nossa vida aqui não. A garantia que nós temos é da vida eterna com Cristo Jesus. Mais nada. Porque a qualquer momento, de maneira inesperada, nós podemos partir deste mundo. Agora o problema não é partir porque a morte, ela existe como salário do pecado, como recompensa pela desobediência, a rebeldia e a incredulidade no coração. Então a morte física, ela é normal. O problema é a morte espiritual. Então, para que o homem não morra espiritualmente, ele tem que sair deste mundo já salvo. Quando Jesus Cristo reuniu seus discípulos em uma das suas últimas passagens aqui no mundo, ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O homem, ele auto se condena quando ele rejeita Jesus Cristo como Salvador. Deus não condenou ninguém. Jesus disse que veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas o homem, ele auto se condena quando ele rejeita Jesus Cristo. Aí não tem. É uma vontade própria. Deus não obriga ninguém a aceitar o Filho dele como Salvador. Ele veio para todos. Quem receber tem a vida eterna. Lembrando que o homem causa uma grande tristeza no coração de Deus
quando ele parte sem se converter a Jesus Cristo, o seu Filho. E Deus deixou para nós aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 30, um conselho, uma advertência, uma orientação, para que você tome, neste momento, uma posição, uma atitude na sua vida, de entregar a sua alma a Jesus Cristo. Diz a palavra: portanto eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. A iniquidade é o pecado. Deus, essa mensagem, amados, não precisa e também não adianta, porque não vai resolver você dizer que essa mensagem ficou restrita ao povo de Israel, porque Deus estava falando com o povo de Israel. Não, Deus não está falando só com o povo de Israel. Deus está falando para mim e para você que neste momento está nos ouvindo. Ele está dizendo que é para você deixar a sua iniquidade, que é para você deixar o seu pecado e aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E aí ele diz, olha, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço, ou seja, de empecilho para que você entre no céu. E diz a palavra: lançai de vós todas as vossas transgressões, ou seja, joga fora, tira de você. Não é? A palavra diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Deus está falando aqui com o povo de Israel, mas está falando com você também. Por que você vai morrer nessa situação? Uma situação de incredulidade, uma situação de rebeldia, uma situação de rejeição ao Filho de Deus. Haja visto que você não dispõe de nada para aceitar Jesus Cristo e ter uma vida eterna no céu, de descanso, de paz e de alegria. E aí ele completa, versículo 32, ele diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Olha aí, é só, nada mais. Você não precisa fazer nada mais para entrar no céu. A santificação é um processo que vai acompanhar a sua vida de cristão, a sua vida de servo de Deus. Então, meu querido, eu quero deixar para você nesta manhã esta palavra, para que você escape do inferno. E não precisa fazer mais nada, só essas três coisas: crer em Jesus, arrepender dos seus pecados e converter de todo o coração. Que você possa levar essa mensagem na sua mente e no seu coração, e que essa mensagem possa te incomodar, que essa mensagem possa te conscientizar, que essa mensagem possa tirar da sua mente esse pensamento que você vai viver a vida toda aqui neste mundo. Não vai. Quando menos você esperar, você estará partindo para a eternidade. E do outro lado da vida, a situação vai ser outra. Você vai ter um encontro com o Senhor, e como ele diz aqui: portanto eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos. Segundo o caminho que você andar aqui neste mundo, no último dia, no dia final, no dia do juízo de Deus, Ele vai te julgar. E aí, você vai para o céu ou vai para o inferno? A decisão é pessoal. Apenas nós estamos te instruindo, te alertando, te orientando, para que você possa fazer a sua escolha. O homem vive de escolha. Se ele escolher mal, ele vai viver mal. Se ele escolher o que é bom, ele vai viver o que é bom. Não se planta uva para colher pimenta. Não. Não se planta uva para colher pimenta. Não se planta laranja para colher limão. Não. Então, o que o homem fizer aqui vai redundar ou em bênção ou em maldição para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Hino de número
46. Nós vamos cantar esse hino de número 46, depois nós vamos orar. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar lembrar que hoje, às 19h30, o pastor Domiciano estará trazendo a mensagem da palavra de Deus. Às 18 horas, o pastor Ziel também estará transmitindo mais um culto. Queremos pedir aos irmãos que lembrem dos idosos da nossa igreja, dos nossos irmãos que estão enfermos, tanto aqui na Vila das Mercês, como aos nossos parentes inerentes, nossos irmãos ali em Lauro de Freitas. Nós temos a irmã Isis, o irmão Tiago, temos o irmão Williams, a irmã Diana, o irmão Francisco, a irmã Cláudia, temos a irmã Flávia, não é? Com a sua família, e para que Deus possa assim estar operando o milagre da cura, pois nós sabemos que só Deus ele tem o poder da cura em suas mãos. Então, de forma que nós estamos, ele sabe que nós estamos aqui na sua dependência. Então, que os irmãos lembrem de orar também pela família do pastor Domiciano, a minha família, família do pastor Ziel, para que Deus continue nos sustentando e que ele continue com os anjos dele acampados ao nosso redor, nos livrando principalmente desta praga perniciosa, como diz o Salmo 91. Há uma promessa de Deus que ela não chegaria à nossa tenda, e nós cremos nessa promessa, porque Deus é fiel, justo, santo e verdadeiro. Vamos orar nesse instante e para encerrar o nosso culto. Queremos agradecer a você que teve a paciência de nos ouvir, nos assistir, que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração. Amado Deus, Pai de infinita graça, obrigado, Deus, pela mensagem da Tua palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta manhã. Pedimos ao Senhor, Pai, que opere o milagre da salvação naqueles que ouviram a Tua palavra, Pai. Nós não somos nada, mas a Tua palavra ela é tudo, e é ela que faz o efeito, Pai. É ela que transforma, é ela que regenera o homem.
É ela que dá ao homem o entendimento para que ele possa descobrir que é um pecador e aceite Jesus Cristo como Salvador através do teu Espírito Santo. Pedimos a tua bênção para esse dia, em tudo que nós vamos fazer, que o Senhor esteja nos ajudando, pois nós precisamos, Pai, do Senhor em todas as coisas. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos.